Bem, eu queria... Eu estava analisando aqui essas divergências, aparentes divergências nossas, e fazendo uma reflexão. Será que a gente não está sendo tão claro em relação ao que se propõe? E eu queria agradecer ao deputado Edivaldo, que fez uma conceituação que nós estamos fazendo de uma forma mais, com menos detalhe. Mas sobre o deputado Luiz Calixto, eu reafirmo que a crise não atingiu o setor econômico do Acre, do setor privado. Ela não teve as dimensões que tiveram para os estados exportadores. A nossa economia é uma economia que não exporta, que não é uma economia que deixou de vender produtos lá fora. A nossa economia vive de investimentos ainda do nosso passado, da falta de infraestrutura desse estado. Infraestrutura de habitação, infraestrutura de estrada, infraestrutura... O Estado não era nada competitivo sem esses investimentos que o Estado tem que fazer com obrigação, porque senão o setor privado não vai conseguir ser competitivo. Portanto, como essa economia não representa nada para a exportação, ou muito pouco, nós consumimos praticamente o que a gente produz aqui, nós não temos nenhuma indústria exportadora que depende de agregar tanto no nosso ICMS, ou tanto nos nossos serviços aqui. Então a crise não está instalada no setor privado. É só conversar com os empresários. É só ver a venda de carro continua, o comércio continua. Os números são muito, o reflexo é muito pequeno comparado aos outros estados do Brasil, inclusive. Agora, a crise se instala, como nós conversamos na época com o secretário, quando tive aqui a questão do orçamento, poderá se instalar no âmbito da arrecadação federal, pela isenção de impostos que o governo está fazendo. E quem depende, como a nossa economia, o estado que nós herdamos, essa nova geração, esse herdeiro, é um estado extremamente dependente de recursos públicos. Se nós não tivermos infraestrutura aqui dentro, nós não vamos ter empresário competitivo, não vai ter como crescer a economia. Podemos emprestar dinheiro para o empresário que ele pode até falir, porque ele não vai ter como reproduzir tudo isso. Então, dentro do setor público, você tem um impacto que é a recuperação dos recursos colocados pelo próprio presidente da República, pelo próprio Conselho Monetário Nacional. E esse valor, os limites que se definiram, pelo próprio Conselho, isso foram em cima dos cálculos de repartição de FPE. Portanto, não vejo nenhuma fantasia política que a distribuição do Acre é maior e do Pará é maior. Foi uma distribuição técnica do Conselho Monetário Nacional para os estados e essa tabela foi uma resolução. Então, isto para nós vai ajudar? O senhor próprio entendeu que sim, que vai ajudar. Tem um recurso disponível, vamos ajudar. E vai ajudar melhor ainda, porque vai ajudar em investimentos. Quer dizer, recurso de capital. Sobre o que nós temos contratado, olha, o desenvolvimento do Acre, 1 bilhão e 300 contratados é muito pouco, doutor. Aqui nós temos que fazer infraestrutura de tudo para dar uma competitividade ao setor privado. Temos que entrar fortalecendo efetivamente o setor privado para gerar emprego e ser parceiro do governo. Mas antes disso ele tem que ser competitivo. O Estado tem que dar condição de estrada, tem que dar condição de tudo isso. E é muito pouco que nós temos contratado para financiamento para fazer frente ao desenvolvimento desse Estado. Esse povo merece muito mais investimento. Muito mais investimento. E nós estamos executando os investimentos com responsabilidade. Porque contratar é fácil. Arrumar dinheiro pode ser fácil, como o senhor colocou aí, como o Estado não está contratando investimentos de forma irresponsável e nem executando de forma irresponsável. E nós estamos fazendo investimentos, fazendo as obras que têm que ser feitas, dentro dos projetos, dentro da discussão com a sociedade, dentro do programa de Assembleia Aberta, dentro do orçamento voltado, dentro do PPA. Portanto, esses investimentos, nós contratamos 1 bilhão e 300, mas ingressamos 500 milhões. Que bom que eu tenho um lastro de 800 milhões para gastar. O pior estado é que não tem esse lastro.
não tiveram essa visão de programas e projetos. E vão se afundar na crise. E 1,3 bilhão, senhores deputados, é pouco para o desenvolvimento que o Estado precisa. Nós ainda não conseguimos chegar nas comunidades mais isoladas por questão de logística. Nós não temos uma iniciativa privada forte ainda porque nossos empresários precisam de melhor competitividade. Nós precisamos melhorar todo o sistema de informatização, ensino profissional. É isso. É muito pouco dinheiro. 1,3 bilhão para a gente falar que temos muito dinheiro para desenvolver esse Estado. Em cooperação que a gente recebe, tanto do governo federal quanto dessas operações de crédito. Para financiar o programa de governo, que nós não estamos financiando só em metas do governo, por exemplo, até 2010, mas nós temos PPA. Então são programas que esses financiamentos são negociados para um prazo, não período de mandato, mas extrapola o período de mandato também. Pode ir. Aqui só para ter uma visão, que nós não consolidamos 99 ainda, estamos em curso, mas de 2009, mas de 99 a 2008, as transferências voluntárias são aquelas que nós captamos no orçamento geral da União, mais as operações de crédito. E o que nós temos aplicado de recursos próprios do Tesouro, nós temos tido essa composição. 67% são convênios, são transferências que a gente não paga. São investimentos que é PAC, são coisas que a gente não paga esse empréstimo. Nós temos tido uma média de 14% de contrapartida. A contrapartida varia, de 10 a 20, mas temos que a gente consegue nem ter contrapartida. Por exemplo, as pontes que nós vamos fazer na BR-364, a contrapartida é 3%. Porque dependendo da negociação, o que virou PAC, a gente conseguiu diminuir as contrapartidas mais 10%. Então a média dá 14%. Licença. Bom dia. E as operações de crédito em FII, essa que, vamos dizer, endivida o Estado e que mostra que o Estado, com esses recursos, poderá fazer, dentro do equilíbrio fiscal, poderá fazer os pagamentos que nós temos na composição de 19%. Esses são os investimentos de 99 a 2008, que não estão incluídos nessa composição essas duas novas operações que estamos discutindo hoje. Das atuais condições financeiras do Estado para a contratação. O Estado, como ele é um Estado federado e o equilíbrio fiscal é mantido por uma lei de responsabilidade, então nós temos que ter toda uma análise fiscal e financeira para que o governo federal autorize esses empréstimos. Começa na autorização da Assembleia, os empréstimos começam com as autorizações necessárias, Assembleia Legislativa, depois vai para a autorização, vamos dizer, do governo central, que baseia na lei de responsabilidade fiscal. Então, o limite de endividamento nosso, pela resolução do Senado, é 4,53 bilhões, pelo nosso orçamento hoje. Então nós temos um limite de endividamento de 4,5 bilhões. Em 90, quando nós começamos essas operações, em 99, 2000, nosso limite era muito pequeno, era quase 2 bilhões. Então, com a robustez já do Estado, com o desenvolvimento que nós fizemos, nós já conseguimos este limite pela resolução 40/01 do Senado. O total de operação de crédito, tanto as internas, que são BNDES, Caixa Econômica, quanto as externas, que é o Banco Mundial, o Banco Interamericano, nós ficamos com 1,4 bilhões. Então, nós temos um saldo de limite de endividamento de 3 bilhões ainda. O Estado, os próximos governos poderão fazer endividamento responsável, com um equilíbrio fiscal de 3 bilhões de reais. Mas a dívida consolidada até abril de 2009, por que esse abril? Porque nós temos que fazer um relatório de gestão fiscal de cada 2 em 2 meses, consolidar ele de quadrimestre, que a lei de responsabilidade diz. E esse relatório é publicado na internet. Todo o Estado tem que fazer isso, sob pena de responsabilidade fiscal.